Vamos iniciar o nosso curso de vibração livre não amortecida. Então, ela é livre, pois não existe nenhuma força de excitação externa sendo mantida sobre o nosso corpo, e ela é dita ser não amortecida, pois não existe nenhum amortecedor, não existe nenhum elemento que promova uma dissipação de energia. Então, vamos ter somente aqui no nosso sistema oscilatório um elemento de inércia, que é a nossa massa, tá? E um elemento de restituição, que é a mola com constante elástica K. Estamos considerando aqui uma superfície sem atrito e considerando somente 1 grau de liberdade. Então nós temos aqui um oscilador com 1 grau de liberdade, sem excitação externa e não amortecido. Aqui esse oscilador vai ter um deslocamento, a velocidade e a aceleração, né? Então x, a derivada primeira de x e a derivada segunda de x. E ao fazer o diagrama de corpo livre do nosso corpo, né? Então vamos ter, obviamente, a força peso devido à gravidade, a normal, só que as forças atuando perpendiculares ao movimento não interessa para nós, tá? Não é do nosso interesse aqui nesse curso. Então vamos estudar e considerar o somatório de forças na direção do movimento, né? Então vamos ter aqui, utilizando a lei do Newton, a segunda lei do Newton, somatório de forças igual a massa vezes a aceleração, né? A única força que está atuando no sentido do movimento é a força de restituição, ok? Então, considerando aqui, por exemplo, que seja uma mola linear, essa força de restituição da mola vai ser dado por Kx, em que K é a constante da mola, né? Ou seja, uma propriedade intrínseca da mola. E x é a nossa posição. Substituindo isso aqui lá na equação do Newton, vamos ter que menos Kx igual a massa vezes a aceleração. Por que menos? A mola ela vai agir sempre tentando, fazendo com que o corpo volte à sua posição de equilíbrio, tá? Então ela vai restituir o movimento. O sentido positivo considerado é o sentido do movimento. Então ela vai atuar sempre contrário ao sentido do movimento. Por isso, menos Kx igual a massa vezes a aceleração. Passando tudo para o mesmo membro, né? Então vamos ter m vezes aceleração mais Kx igual a zero. Dividindo tudo por m, pela massa, então vamos ter a derivada segunda da posição, que é a nossa aceleração, mais K sobre m vezes x igual a zero. Então nós temos aqui uma EDO de segunda ordem homogênea, que está modelando o nosso sistema massa-mola com 1 grau de liberdade. Então nós temos aqui o nosso sistema massa-mola com 1 grau de liberdade, sem excitação externa, e a equação que modela o nosso sistema, tá? Para resolver essa EDO de segunda ordem homogênea, nós vamos utilizar uma proposta de solução. E a nossa proposta de solução é do tipo C, uma constante, vezes E, né, o número de Euler ou neperiano, elevado a lambda vezes t, tá? Que lambda também é uma outra constante a ser determinada, tanto c quanto lambda. Então nós vamos pegar esta função, vamos derivar uma vez e tirar a derivada segunda, tá? Então aqui está a derivada primeira e a derivada segunda dessa função, que é uma proposta de solução. Então nós vamos substituir na nossa equação, que modela o sistema.
Após substituir, vamos colocar em evidência os termos e vamos chegar em algo desse tipo, né? Então, C vezes E elevado a lambda T vezes, o que está em parênteses aqui, né? Lambda ao quadrado mais Km, igual a zero. C vezes E elevado a lambda T não pode ser zero. Não faz sentido a gente zerar algo que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir quem é C e quem é lambda. Então, o termo em parêntese é que vai ter que ser zerado, né? Então, logo, o termo está aqui. Logo, esse termo aqui é que vai ter que zerar. Então, passando aqui para o outro lado, vamos ter lambda igual a mais ou menos raiz de menos k sobre m, tá? Então, nós temos o menos aqui em vermelho, em evidência, que é exatamente nós temos uma raiz de um número negativo, né? Ou seja, isso aqui vai estar dentro do número complexo. Então, vamos utilizar aquela propriedade. O número complexo i, que vai ser a raiz de menos 1. E vamos usar outra coisa aqui, uma definição também, que é, vamos dizer que a raiz de k sobre m, né, a constante elástica da mola dividida pela massa, vai ser igual a ômega-n. E esse ômega-n vamos chamar de frequência natural do sistema. Então, o nosso lambda vai ser igual a mais ou menos ômega-n vezes i. Então, foi obtido essa solução para aquela equação característica do sistema, sendo que, na verdade, essa solução são duas soluções, né? Então, uma positiva e a outra negativa. Então, nós temos aqui um lambda 1, que é mais ômega-ni, e um lambda 2, que é igual a menos ômega-ni. Okay? Ou seja, implicando que nós temos duas soluções. Uma com o valor positivo e uma constante a ser determinada, que eu vou chamar de C1, e outra com o valor negativo e uma constante também a ser determinada com o valor que eu vou chamar de C2. Tá? E aí nós podemos fazer o seguinte, né? Desde que seja um sistema linear, né? E isso está meio que pressuposto lá quando a gente colocou que seria uma mola linear, ok? Então nós podemos fazer o seguinte, a combinação linear das soluções. Então a combinação linear das soluções também é uma solução do sistema. Tá? Outra coisa que vale a pena ser comentado é que por ser uma EDO de segunda ordem, então já era previsível que nós teríamos duas soluções, né? duas raízes. Né? Por quê? Porque é uma EDO de segunda ordem, caiu numa equação característica que é um polinômio de segunda ordem e, portanto, tem duas raízes. Né? Então, obtivemos aqui as duas raízes. Tá? E se for um sistema linear, então a combinação linear das soluções também é uma solução do sistema. Né? E esses valores de C1 e C2 eles vão ser determinados com as nossas condições iniciais da nossa equação diferencial. Tá? Uma outra forma de ver também o que é esse C1 e esse C2 é como se fossem os pesos que cada solução individual tem sobre a solução geral. Né? Então é uma outra forma também de ver. Né? Usando a relação de Euler, né? Tem gente que fala Euler, tem gente que fala Euler. Usando a relação de Euler, nós podemos substituir lá na equação e vamos obter essa relação aqui de baixo. Né? Só que uma coisa vale ressaltar. Né? Nós temos que o C1
é uma constante, né? O C1 é uma constante, C2 é uma constante. Uma constante mais uma constante é igual a outra constante. O I é raiz de menos 1, ou seja, também é uma constante. Uma constante vezes uma subtração de constantes é igual a outra constante. Então nós podemos substituir, né, o C1 mais C2 por A1 e o I vezes C1 menos C2 por A2, né? Lembrando aqui, ok? Que foi feito aqui. E no final, a solução da nossa equação diferencial tem esse formato aqui, né? Então, A1 cosseno de ômega nt mais A2 seno de ômega nt. Os valores de A1 e A2 vão ser valores que vão ser determinados com as condições iniciais do sistema. Então, para obter as constantes A1 e A2, nós necessitamos de duas condições iniciais. Então, a condição da posição no instante t0, que vai ser o nosso x0, e a velocidade no instante t0, que vai ser um x.0 aqui, ou um v0. Né? Então, essas são as nossas condições iniciais, que aí, substituindo na nossa equação e na derivada dela, né? Então aqui é uma derivada. Lembrando que ao derivar a posição, né? Então nós temos aqui que a derivada da soma é a soma das derivadas e vamos ter aqui a derivada interna vezes a derivada da externa. Né? Então a derivada da função interna vezes a derivada da função externa. E aí vamos obter a equação para o nosso x ponto. Substituindo as condições iniciais nessas duas equações, vamos obter que o nosso A1 vai ser igual à posição 0 e A2 vai ser igual à velocidade 0, velocidade inicial, dividido pela frequência natural. Substituindo, chegamos à equação final. Né? Então, essa equação vai descrever o comportamento, a resposta daquele nosso sistema massa-mola sem excitação externa. Plotando o gráfico, ele tem esse formato aqui, ok? Então, deixa eu botar aqui, fica melhor. Plotando o gráfico, ele vai ter esse formato aqui, né? Um movimento harmônico. Então, essa equação vai descrever o movimento daquele sistema massa-mola, né? É a resposta da nossa LO de segunda ordem e, graficamente, nós temos o gráfico aqui da posição em relação ao tempo, nós temos esse comportamento aqui. Aqui foi escolhido como posição inicial 4 milímetros e velocidade inicial 0 milímetros por segundo. Tá? Foi escolha minha, isso aí. Fui eu que impus essas condições iniciais para gerar o gráfico. Esta equação ela pode ser representada de outras formas. Duas outras possibilidades, né, de representar esse movimento harmônico é utilizando o cosseno ou o seno. Né? Então, vamos criar aqui mais duas constantes, o A e o φ, e a partir das definições anteriores, né, de A1 e A2, utilizar essa relação aqui. Então, A1 igual a A cosseno φ e A2 igual a seno φ. E aí vamos chegar a essa relação para a amplitude A, né, que aqui seria a amplitude do nosso movimento, e para o φ, que seria o ângulo de fase do movimento. Né? Então, A cosseno ômega nt menos φ. E se utilizarmos a relação com o nosso
A1 igual a seno de φ e A2 igual a cosseno de φ, vamos chegar a essa relação. A relação para a amplitude é a mesma, tá? Eu até, alguns livros colocam o A0, eu propositalmente coloquei os dois A, pois a equação é a mesma. No entanto, o φ vai ser diferente, né? O que está no numerador vai para o denominador, né? Então tem essa inversão aí. Então fica A seno ômega n de t mais o φ0. Qualquer uma dessas equações vai ter a representação gráfica nesse formato aqui.